Amém, irmãos. Boa noite a todos. Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um domingo, um início de semana, mais uma noite, mais um dia de nós estarmos juntos congregando, louvando e engrandecendo o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, através do culto, através do corpo de Cristo reunido. E desde já eu sou grato a Deus por essa rica oportunidade de estar junto com a igreja do Senhor. Estarmos aqui mais uma vez, mais um início de semana, com o nosso pé direito, que é Cristo, com o nosso pontapé inicial na semana, com o nosso fundamento, que é Jesus. E eu sou grato por estar junto com os irmãos. Quero agradecer também aos irmãos que estão nos acompanhando e irão também nos acompanhar posteriormente, através das nossas redes sociais. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um dos irmãos. Amém? Lembrá-los que todos os domingos, como hoje, às 18 horas, nós estamos aqui louvando e engrandecendo o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, através do culto. Estamos aqui na quadra 10, lote 15, do setor oeste do Gama, e a todos os quantos quiserem estar conosco, de maneira presencial, estaremos aqui de portas abertas para recebê-los. Lembrar também que toda quinta-feira, às 20 horas, nós estamos reunidos aqui na Igreja O Caminho, Comunidade Cristã, no setor oeste do Gama, trazendo o estudo do Novo Testamento. Nós estamos no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de Mateus, e tem sido de grande proveito para nós, crescimento na graça, no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E convido a todos os irmãos para participar conosco presencialmente ou através das nossas redes sociais também. Amém? Desde já eu gostaria de convidar os irmãos a se colocar de pé. Vamos iniciar o nosso culto com uma oração e logo após o grupo de louvor vai estar louvando ao Senhor com o hino. Amém? Feche seus olhos, vamos nos agora ficar centrados, focar em nosso Senhor Jesus Cristo, no culto ao Senhor e desvincular tudo aquilo que possa tirar nossa atenção. Você que está acompanhando em casa através das redes sociais, desvincule tudo aquilo que possa tirar a tua atenção e vamos agora nos focar no nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, mais uma vez, Pai, nós estamos diante de Ti, para a glória do Teu nome, louvando e engrandecendo a Ti, em espírito e em verdade. Por isso, Pai, estamos aqui pedindo encarecidamente pela Tua graça, pelo Teu poder, pelo Teu Espírito, instrua-nos na Tua verdade, nos faça, Pai, adorar a Ti em espírito e em verdade, pela capacitação do Teu Espírito, para que nós possamos estar aqui não somente em corpo, mas em corpo, alma e espírito, buscando a Ti verdadeiramente. Pai, para que nós possamos sair daqui saciados espiritualmente, saciados fisicamente, de acordo com a Tua palavra, saciados e fundamentados em Ti, no nosso Senhor Jesus Cristo, pela capacitação do Espírito Santo. Que cada palavra aqui dita, que cada louvor aqui entoado, venha ser para a glória do Teu nome, para engrandecer a Ti, Pai, que é digno de toda honra e de toda glória. Que não venha ser pela minha capacidade, ou pela capacidade de quem louva, ou pela capacidade de quem prega, mas sabemos, Pai, que é pela capacitação do Teu Espírito que habita em nós e que nos cela para o dia da glorificação, no dia da redenção. Pai, queremos ser gratos a Ti mais uma vez por essa oportunidade. Se conosco, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Grupo de louvor, com oportunidade. Então louvemos ao Senhor com o hino. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor
ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. 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 Agradeço a oportunidade.
Amém, irmãos. Glória a Deus. Poderoso Deus, né? É o nosso Deus, digno de honra, digno de glória, digno de todo louvor. E é Ele que nós estamos cultuando aqui nesta noite. E é Ele que foi nos mostrado fisicamente através do nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que veio em carne, representando ao Pai, mostrando toda a divindade, todo o poder, toda a honra e toda a glória, ao qual todo joelho se dobrará no fim e toda língua confessará. Não é? Nós estamos aqui por esse intuito. Amém, irmãos? Então, sem demora, gostaria de introduzir a pregação que virá posteriormente com uma breve reflexão. Né? Hoje o nosso pastor Júnior trará uma reflexão, né, na carta ao qual ele está se propondo a trazer as reflexões, né, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Né? E hoje o tema desta noite é a ira de Deus, a ira de um Deus santo. Né? Um tema que não é brincadeira, não é? Um tema que não é palatável, um tema que não é muito comum de ser ouvido, é uma pregação que não é a das mais comuns de você chegar num púlpito ou chegar na igreja e ouvir falar, mas é uma pregação que é honrosa e uma pregação que é digna de um Deus Todo-Poderoso. Então nós estamos aqui para trazer uma reflexão pautada neste tema. E eu peço então aos irmãos, seguindo a mesma pegada, né, mais uma carta do apóstolo Paulo. Nós vamos ler hoje a segunda carta aos Tessalonicenses. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no seu capítulo 1. O texto é grande, irmãos, mas nós não vamos ficar muito tempo, não. Fique tranquilo. É rapidamente. O texto é do versículo 1 ao 12, mas nós vamos ficar ali somente em 2 textos, mas precisamos de entender o contexto ao qual esse texto está inserido, certo? Então, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, nós vamos ler dos versos 1 ao 12. Amém, irmãos? Antes de nós iniciarmos a leitura, falar um pouco dessa carta, né? Tanto a primeira quanto a segunda carta aos Tessalonicenses, ou à igreja de Tessalônica, é reconhecida pela sua grande maioria, ou se não 100%, né, o reconhecimento da escrita e autoria pelo apóstolo Paulo. Né, o contexto histórico é por volta de 50 a 51 depois de Cristo. Né, nós vamos ver lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, se eu não me engano, salvo engano justamente, capítulo 17, né, que Paulo sairá numa grande missão, né, naquelas viagens missionárias que ele ia frequentemente, ele acompanhado de Silvano ou Silas, né, que é a mesma pessoa, Paulo, Silas e Timóteo. Salvo engano, Timóteo também estava nessa mensagem, nessa escrita dessas 2 cartas, né, e eles partiram, né, numa estrada romana conhecida como Via Gnácia, buscando a capital da Macedônia, que é justamente Tessalônica. Né? Tessalônica era uma cidade portuária à beira do mar Egeu, que hoje é atualmente na Grécia. Amém, irmãos? E, como diz aqui a epígrafe desta carta, era aproximadamente 200.000 pessoas que habitavam esta cidade. E essa cidade ela era marcada por seus habitantes, que eram adoradores politeístas daquele grande panteão dos deuses greco-romanos, né? E principalmente da adoração ao imperador, né? Porque os romanos eles tinham essa característica de adorar os deuses, mas principalmente como o Deus Supremo, o imperador. Né? E nós vamos ver algumas características daquelas populações antigas, aquelas civilizações antigas, como nós vimos inclusive na Babilônia, onde Nabucodonosor tentou implementar isso aí, só que como que Deus tinha um controle da história como tem, foi tudo para o controle das suas mãos. Né? Então, Roma também tinha essa característica, né? Inclusive Tessalônica. Interessante que essa viagem de Paulo não foi a das melhores. Né? Paulo vai citar lá em Atos e vai citar também na sua primeira carta que esta igreja ela foi fundada em cima de tribulação. Então, essa igreja ela foi particularmente fundada por perseguições. Por quê? Justamente por este contexto.
o contexto ao qual as pessoas adoravam outros deuses, inclusive o imperador. Existia dentro dessa cidade sinagogas judaicas, aonde Paulo começou por ali. Nós vamos ter a informação em Atos capítulo 17, que Paulo, durante 3 sábados, ele foi pregar nessa cidade, né, em Tessalônica, e durante 3 sábados ele arrazoou com os judeus. Como assim arrazoou? Ele deu um show de explicação, porque Paulo, ele era versado na lei, como nós já sabemos disso, né? E ele, como ele foi trazido pelo próprio Jesus Cristo para mostrar justamente teologicamente quem ele era, então Paulo, por essa sabedoria e pela dádiva de Deus, como ele diz, ele não buscava para si mesmo mérito, mas ele usava do que ele sabia para o propósito de Jesus Cristo. Então, ele foi nessa sinagoga durante 3 shabates, como era comum, e explicou e provou por A mais B, provou pela letra, provou pela lei, que Jesus Cristo ele teria que vir, teria que sofrer, teria que morrer e teria que ressuscitar, e nele se cumpria toda a lei. E neste fim dessas 3 pregações, alguns gregos, alguns judeus creram nessa palavra, creram nessa mensagem, né? E fundaram uma igreja na casa de Jasson, de acordo com Atos capítulo 17, e nessa igreja continha judeus e gregos, né, piedosos que creram na mensagem do evangelho. Porém, não foi a grande maioria. A grande maioria foi de gregos e judeus que não creram, e que por isso começaram a se opor à mensagem, se opor à pregação, começaram a perseguir e fizeram uma espécie de reunião, que era chamada de sínodo, né? Uma reunião, um concílio, para tentar acabar com aquelas reuniões, e foram atrás. Só que os cristãos, já sabendo dessa intenção, pegaram Paulo, Timóteo e Silas e mandaram de volta para Bereia, porque Paulo sabia que estava prestes a ser preso ou prestes a ser martirizado ali naquela cidade. Por quê? Porque a cidade estava deixando de ser, como eles diziam, livres para crer nos outros deuses, porque estavam trazendo a mensagem do evangelho. Então, Paulo se viu nessa situação, teve que ir embora, teve que ir para Bereia com Silas e Timóteo, né? E a cidade de Tessalônica ficou com essa igreja. Os homens chegaram na casa de Jason, encontraram só Jason e os cristãos, e fizeram Jason e os cristãos pagarem uma indenização para não continuar com o tumulto que eles chamavam de cristianismo, né? Mas nós sabemos que essa igreja não parou por aí. E Paulo de Bereia ficou preocupado com essa igreja. E de Bereia ele foi para Corinto. Lá em Corinto, ele, agoniado já com essa situação, ele envia Timóteo para Tessalônica. E Timóteo vai lá, explica a respeito da mensagem, né, do evangelho. E Timóteo vai com a primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalônicos. Timóteo leva. E Timóteo volta depois com informações dessa igreja, mostrando que Paulo estava certo a respeito dos erros teológicos que estavam acontecendo lá, com informações que eles já tinham recebido de maneira prévia daquela igreja. E ele envia a segunda carta, justamente nesse mesmo contexto de Corinto, para essa igreja. Este é, né, o pano de fundo aí. E qual eram os problemas teológicos dessa igreja? Era uma igreja que passava por tribulação, era uma igreja que era perseguida, então era uma igreja que estava crendo que aquela tribulação já era os últimos dias. Já estava se chegando o dia do Senhor, porque Paulo falou que Jesus Cristo voltaria novamente, que teria o dia do Senhor e que esse dia do Senhor viria e traria conforto para a igreja de Cristo. E por a tribulação ser tão grande em Tessalônica, as pessoas pensaram, nós já estamos no dia do Senhor, vamos parar tudo, vamos ficar fora, vamos parar de trabalhar, vamos parar de fazer os nossos afazeres, vamos ficar aqui nas ruas clamando e esperando Jesus. E Paulo falou, não, envia a segunda carta. Não é assim. O dia do Senhor virá, mas ele virá, e para vir terá que acontecer alguns fatos, algumas situações, terá que se manifestar o filho da iniquidade, terá que acontecer vários outros fatores. Este é o escopo da carta, mas a gente não está estudando essa carta nesse momento, né? Para nós entendermos o que está acontecendo aqui. E aí, a segunda carta é justamente isso, para tentar tratar de uma igreja que está sendo atribulada, de uma igreja que está sendo sufocada, mas estava esperando o Senhor, de maneira errada teologicamente, e Paulo vem ensinar o que irá acontecer. Abra aí, capítulo 1. E ele diz assim, capítulo 1. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Ele diz assim, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, nosso Pai, e no nosso Senhor Jesus Cristo. Graça a vós
e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Versículo 3 ele diz: devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, como é adequado, porque a vossa fé cresce excessivamente e a caridade de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós, nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e tribulações que suportais. Isto é o sinal manifesto do justo julgamento de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual também sofreis. Versículo 6. Visto que é algo justo diante de Deus, recompensar tribulação aos que vos atribulam. Versículo 7. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando o Senhor Jesus se revelar desde o céu com os seus anjos poderosos, em chama de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 9. Os quais serão punidos com eterna destruição, longe da presença do Senhor e da glória do seu poder. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e para ser admirado naquele dia em todos os que creem, porque o nosso testemunho foi crido entre vós. Versículo 11. Pelo que também oramos sempre por vós, para que o nosso Deus vos considere dignos dessa vocação e cumpra todo o desejo de sua bondade e sua obra de fé com poder, para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Como eu disse, irmãos, o nosso foco aqui não é estudar a segunda carta ou a primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalônicos. Nós teremos oportunidade para isso. Interessante, inclusive, uma das cartas muito interessantes, né? Muitas doutrinas importantes, inclusive escatológica, né? O nosso foco hoje é falar sobre a ira de Deus. E eu achei um texto muito pertinente, porque ele vai tratar sobre a ira de Deus, por mais que em um escopo de tribulação, por mais em um escopo de uma igreja que está sendo perseguida, ele vai falar da recompensa dos justos e da punição dos injustos, dos incrédulos, dos que não creem, dos que não obedecem. E este é um tema que ele não é palatável, como eu disse no início, não é muito quisto no meio. As pessoas podem perguntar, por que um tema deste? Uma hora desta, né? Por que um tema deste em uma situação como esta? Qual é? Eu não creio nesse Deus. O Deus que eu creio é o Deus de misericórdia. O Deus que eu creio é o Deus de amor. O Deus que eu creio é o Deus de bondade. Mas eu digo a você, meu irmão e minha irmã, que este Deus é o mesmo. É o único Deus. E os seus atributos comunicáveis e incomunicáveis contêm tudo isso. A misericórdia, a bondade, o amor, a benevolência. Porém, existe também neste atributo a justiça e a ira. E da mesma forma que ele é justo, ele é misericordioso, ele também se ira com o pecado. O interessante é que esta ira não é uma ira humana, uma ira que nós conhecemos, porque por mais que nós tentamos entender a ira de Deus, para nós é quase inconcebível. Porque para mim, para você, ira, ela é derivada de sentimento. Ela deriva de algo emocional, pode ser por raiva, pode ser por amor, pode ser por problema, pode ser por perseguição. Inclusive, você não pense que a igreja de Tessalônica não tinha ira com seus perseguidores, tinha também, mas essa não é a ira de Deus. Porque a ira de Deus deriva do seu caráter santo e justo. Não deriva de um sentimento mortal e humano. A ira de Deus equivale à sua santidade. A ira de Deus é contra tudo aquilo que não é santo. A ira de Deus é contra tudo aquilo que não é justo. A ira de Deus é contra tudo aquilo que não é do seu agrado. E nós paramos nessa carta e nos deparamos com um texto como esse, e vemos que Paulo vai introduzir dizendo, olha, vocês estão passando por tribulação. O foco é este, ele fala, eu dou graças a Deus pela fé de vocês, pela paciência que vocês estão tendo no meio desta tribulação. E eu tenho gloriado, nós nos gloriamos nas igrejas de Deus por vós. O que ele está dizendo? Nós elogiamos, nós bendizemos vocês pela situação pela qual vocês passam. Irmãos, é quase inconcebível para nós entender a situação aqui.
Porque, querendo ou não, inclusive nós aqui, no nosso contexto, no Brasil, não chegamos nem próximo a um contexto de perseguição pelo nome de Cristo. Mas essa igreja era perseguida. Ela era privada de falar do nome de Deus, do Evangelho. E Paulo, ele traz duas verdades nesse texto, o qual eu queria que os irmãos frisassem aqui. O tema é justamente sobre ira, e o texto é este. Ele diz, versículo 6, visto que é algo justo diante de Deus, recompensar tribulação aos que vos atribulam. Ele está falando, olha, vocês são atribulados, vocês são perseguidos, e é justo diante de Deus recompensar a tribulação para as pessoas que atribulam vocês. E olha o que ele diz, e a vós que sois atribulado, descanso conosco. Perceba, Paulo escreve uma carta, e essa carta é 1 Coríntios, ele diz, de Deus não se zomba. Todo dom perfeito, todo amor, tudo que é de Deus, e do seu perfeito amor e da sua benevolência, é do seu caráter. Mas a partir do momento que você passa a brincar com as coisas de Deus, passa a não obedecê-lo, passa a não buscá-lo, passa a não reconhecer, que vai ser justamente o tema que o pastor trará. Aquelas pessoas que fazem deliberadamente, conscientemente pecado. Ele é fogo consumidor. Com Deus não se zomba. Essas pessoas estavam deliberadamente indo contra o Evangelho, contra a obediência à palavra de Deus, perseguindo a igreja que era luz, que estava trazendo a verdade. É justamente aquela famosa guerra, que a gente sabe que é entre aspas, que não é uma guerra física, mas é a verdade contra a mentira, o sistema do mundo contra a verdade de Deus, ao qual o mundo não aguenta a sã doutrina. As pessoas que não creem, não obedecem, não conhecem, o termo conhecer nós já sabemos o que é, conhecer não é de saber quem é, mas é de obedecer e viver os mandamentos. Conhecer é isto. Aqui o conhecer é de um amor anterior, antes, de antemão. Antes Cristo nos conheceu e por isso nós conhecemos a Cristo. Então esses que não conhecem a Cristo e nem obedecem ao Evangelho estão atribulando a igreja. Ele diz, estes que estão atribulando vocês, é justo que Deus os recompense com tribulação. Porque vocês não. Vocês que estão sendo atribulados, vocês terão conforto. Perceba, são duas verdades, irmãos. A verdade da misericórdia e a verdade da ira. A verdade do amor e a verdade da tribulação. A verdade do amor e da salvação e a verdade da justiça e da condenação eterna. São duas verdades que não se excluem, pelo contrário, se complementam. Porque só existem dois caminhos. Porque só existem duas verdades. Ou é a verdade de Cristo, ou a verdade do inferno. Ou é Jesus, ou não é. Como eu disse, os textos, nós estamos estudando o Novo Testamento, e parece que um está justamente de acordo com o outro. Nós falamos na quinta-feira sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, e nós vimos que é um pecado deliberado, é pessoas que estão indo deliberadamente contra as obras de Deus, contra o Espírito de Deus, delegando a obra de Deus a Satanás, né? Indo contra a verdade. Aqui é a mesma coisa, as pessoas não conhecem e não obedecem, não vão a Cristo, não vão a Deus, rechaçam a verdade de Deus em favor da mentira. E essas pessoas serão julgadas. Perceba o texto. Ele diz, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando o Senhor Jesus Cristo se revelar desde o céu com seus anjos poderosos. Aqui é uma verdade. É uma verdade que nós teremos descanso. É uma verdade que nós seremos, lembra aquele texto que não haverá choro, não haverá dor, todo olho verá e ele enxugará de todo olho a lágrima. Isso é uma verdade, irmãos, mas existe um tempo. Existe um momento. A igreja, irmãos, enquanto Jesus Cristo não vier em poder e em glória, enquanto Jesus Cristo não vier em toda a sua majestade, em todo o seu resplendor, em todo o seu poderio, cumprir aquilo que será cumprido, que nós veremos em alguns estudos sobre os fins, que ele virá.
Enquanto isso, a igreja do Senhor não tem que esperar bonança. Não tem que esperar felicidade, porque a nossa felicidade é em Cristo. Perceba, eu não estou aqui sendo masoquista ou querendo viver abaixo de pancada, mas o contexto da igreja é tribulação enquanto Jesus não vier. Enquanto o descanso perfeito não vier, que é Cristo. Enquanto ele não vier com seu poder e glória e acabar com o sopro da sua boca, com todo o poder do iníquo, da iniquidade, do maligno, e trazer para nós descanso, perfeição e alegria em Cristo, nele mesmo, na sua glória. Então olha o que ele diz: a vós que sois atribulados, versículo 7, descanso conosco, mas aí existe uma vírgula aí, ó. Descanso conosco quando? Quando o Senhor Jesus se revelar desde o céu com os seus anjos poderosos. Aqui ele está falando do texto do arrebatamento, né? Da hora que Cristo vier e salvar a sua igreja. Nós vamos ver aí no texto, né, da tribulação, do meio, do centro da tribulação. O povo que estará sofrendo, ele arrancará, ele virá. E ele disse, com seus anjos poderosos, em chama de fogo, tomando vingança de quem? Aí ele fala. Então, alguns descansarão quando Cristo vier. Mas outros não descansarão, pelo contrário, serão vingados. Receberão a ira, a tribulação, a verdadeira ira de Deus. Perceba, tomando vingança dos que não conhecem a Deus. E eu repito, o termo conhecer aqui não é dizer que nunca viu, não é dizer que não ouviu falar. O conhecer aqui é amar, é obedecer. O termo conhecer aqui é íntimo, é de intimidade. Ele fala, aqueles que não conhecem a Deus, e aí ele ainda coloca outra classe, e dos que não obedecem ao Evangelho. No contexto da carta, gentil e judeu. Gentil, quando eu falo gentil, é adoradores de outros deuses, que não creram em Cristo, no Evangelho e no plano de Deus, e viviam no seu politeísmo. E no contexto de não obedecer ao Evangelho, é dos judeus que tiveram a oportunidade de ver Cristo em pessoa, com todos os seus feitos e milagres, e não creram e não obedeceram do Evangelho. Então, o contexto é esse. Mas a verdade é o quê? Aqueles que não amam e não obedecem a Cristo, estes serão vingados. Receberão a ira de Deus. E olha o que o texto diz. Não conhece a Deus e não obedece ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Versículo 9, ele vai dizer o que vai acontecer. Os quais serão punidos com eterna destruição. Então a ira do Senhor é verdadeira, irmãos. Eu poderia protelar esse texto aqui e falar que essa destruição não é aniquilacionismo, porque existem várias vertentes, mas o tema não é este hoje. O tema é a ira, e a ira é verdadeira. O que acontece hoje, irmãos? O que parece que nos é dito e nos é visto hoje? É porque a sensação de impunidade é maior do que a responsabilidade de obediência. Porque as pessoas veem os ímpios prosperando e os justos sendo perseguidos. As pessoas, claro que não é uma regra, na realidade não é uma exceção, é quase uma regra, a realidade é esta, né? Mas as pessoas veem, as pessoas que pregam a verdade não vão, e as que pregam a mentira, que pregam a teologia da prosperidade, ou que pregam a teologia, né, sei lá, qualquer coisa que não seja verdade, eles prosperam, eles ganham quantitativos, números, e vão crescendo, a sua soberba vai aumentando, e são multidões. Mas a Bíblia já nos dizia isso, irmãos. A verdade já nos dizia isso, que as pessoas como comichão no ouvido não aguentariam para si a sã doutrina. E ajuntariam para si mestres, porque não aguentariam. Mas o sentimento de impunidade não traz para eles a responsabilidade e o temor de obediência. Ao passo de, por não verem a ira de Deus neste momento, não creem que ela acontecerá, mas acontecerá. Ela é tão vívida quanto a misericórdia. Irmãos, a ira de Deus ela é tão real quanto a graça de Deus.
A ira de Deus ela é tão real quanto o sacrifício de Cristo. Da mesma forma que Cristo morreu, e todos aqueles que são seu, de maneira nenhuma ele lançará fora, aqueles que não são seu, serão lançados no fogo, para a destruição eterna. Uma coisa não exclui a outra, pelo contrário, complementam. São o destino de duas classes de pessoas, dos que obedecem e dos que conhecem a Deus, e dos que não obedecem, e dos que ficam no meio termo, e dos que ficam no meio do caminho, em cima do muro, que ficam esperando o momento. Irmãos, não existe meio termo, não existe meio do caminho, não existe dubialidade, ou é ou não é. Porque a ira de Deus é tão real quanto a sua misericórdia. Por isso, irmãos, eu finalizo aqui, para não me prolongar muito, deixando aqui, tocando, passando para o pastor que irá complementar e falar sobre a ira de Deus, esta verdade, irmãos. Não se deixe enganar. Por mais que não nos é palatável, por mais que para nós não é concebível entender sobre a ira, sobre a verdade de Deus, por mais que para nós hoje é pregado um Deus de amor, não, esqueçamos o Deus do Velho Testamento, o Deus que nós não cremos, irmãos, o Deus é o mesmo. Esqueçamos o Deus duro, o Deus que castiga, nosso Deus é amor, porque Jesus disse, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, ele se materializa no amor. Já vi essa frase? Irmãos, não se deixe enganar. Isso é conto da carochinha. A verdade é o nosso Deus, ele é sim amor. Ele é sim santo, mas ele também é sim justo, e a sua ira irá será aplacada. Ai daquele que não está debaixo do sangue do Cordeiro. Ai daquele que não está coberto pelo sacrifício vicário de Jesus Cristo. Ai daquele que não se reconhece tão pecador que não necessite de um Salvador. Ai daquele, porque este sentirá neste grande dia. Como Paulo diz aqui na carta aos Tessalônicos, no dia do Senhor. E esse dia do Senhor pode ser hoje, ou pode ser daqui 1000 anos. Irmãos, esta palavra não passa. Não se deixe enganar. Amém, irmãos? Glória a Deus, que Deus nos abençoe. Eu agradeço a oportunidade. Peço que a equipe de louvor, vamos louvar aqui um hino. E logo após, se o irmão Franklin puder fazer uma oração pelo pastor Júlio nessa noite, Deus abençoe grandemente. Boa noite, irmãos, graça e paz. Guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são os teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus.
tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são os teus. Não vejo razão na minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra e me completa, até que o mundo possa ver tua glória e meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória e meu rosto brilhar. Agradecemos a oportunidade. Glória a Deus. Pai do Senhor, irmãos, vamos ficar de pé, vamos orar. Louvado e exaltado é nosso Deus. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós bendizemos o teu santo nome, nós te adoramos, te agradecemos, ó Deus, por mais essa oportunidade de estarmos juntos, ó Pai, para aprender mais a tua palavra, para sermos edificados acerca dos teus princípios que estão estabelecidos na tua palavra. A tua palavra ilumina os nossos passos, é luz para os nossos caminhos. E nós te pedimos, ó Deus, neste momento, que o Senhor venha a abençoar, que o Senhor venha a capacitar o pastor Júnior, que vem trazer a palavra, que vem trazer os ensinamentos vindo direto do teu trono, que ele esteja sempre, ó Deus, buscando essa verdade e que ele seja sempre, ó Deus, fiel aos teus preceitos. É o que nós te pedimos, ó Pai. Nós te pedimos também, ó Deus, que venha abrir o nosso entendimento, para que nós possamos, ó Deus, entender e colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. E é no nome do teu Filho Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Boa noite, irmãos, graça e paz. Amém. Hoje o tema da noite é a ira de Deus, a ira do Deus vivo. Como o pastor bem trouxe, é estranho falar sobre ira de Deus, né? Porque a gente sempre, nós aprendemos que Ele é nosso Pai, que Ele cuida. Nós aprendemos a nos prostrar, ajoelhar, ir para o nosso quarto e pedir. E buscar, querer entender por que não recebemos, onde foi que erramos. Então, é estranho você falar a ira de Deus, mas Deus se ira. Deus, Ele se ira, mas não como nós nos iramos ou como nós entendemos. Nós vamos ler a carta de Paulo aos Romanos, nós estamos no capítulo 2, do verso 6 até o 11, mas eu quero trazer à lembrança dos irmãos o que o Senhor fez com Ramsés III, o faraó do Egito, na época de Moisés. Vocês lembram das 10 pragas que o Senhor lançou sobre aquela nação? Deus mandou gafanhoto, Deus mandou moscas, piolhos, Deus mandou a água se transformar em sangue. E parece brincadeira de menino quando se fala de um Deus eterno, todo-poderoso, se isso é uma ira, né? Mas pare para pensar bem. Quem somos nós e quem é Deus, o eterno?
o Criador de todas as coisas. Toda essa ira, esse castigo que o Senhor traz sobre a terra, sobre os homens, eu não vou dizer que é de certo modo, porque é para nos despertar, para nos acordar. Porque a vontade de Deus, assim como a Bíblia diz, é que todo homem seja salvo. Essa é a vontade de Deus. Porque a essência dele é amor. Mas por causa da sua essência ser amor, ele se ira. Mas contra aqueles que cometem o pecado. Contra aqueles que são contra a sua santidade. Porque Deus é um Deus de honra, de glória, poder e majestade. Então, essa santidade dele, nós não conseguimos dimensioná-la. Tanto é que, para que nós possamos adorá-lo, ele que nos santifica. Porque nós mesmos não conseguimos alcançar essa santificação à altura de um Deus eterno. Então, começa por aí, meu irmão. Mas a ira de Deus, ela existe. Aqui a carta de Paulo aos Romanos, nós já lemos o capítulo 1 inteiro, passamos do 2, semana da última pregação foi do versículo 1 ao 5. E nós temos aprendido que Paulo escreveu essa carta a uma igreja em Roma que ele não fundou, nenhum dos apóstolos fundaram essa igreja. Nós sabemos, nós temos estudado que Paulo, ele manifesta, ele mostra a vontade que ele tem de conhecer esse povo, essa igreja que surgiu, que supostamente surgiu do ato em Pentecostes, formada por uma grande quantidade de gentios. Nós já estudamos que Paulo foi caluniado, foi difamado, e ele mostra na carta que não era verdade, ele mostra o evangelho que ele pregava. Vocês lembram que nós estudamos que as pessoas falavam, Paulo, você abandonou a lei. E ele, não, eu não abandonei a lei falava de Jesus, do Cristo, e ele veio. Ele nos ensinou que a lei não salva, ela aponta que nós somos incapazes de ser salvos através do nosso mérito. Isso que Paulo vem ensinando na carta de Romanos e vem nos ensinando. Ele mostra que só há um meio do homem ser salvo, que é através do sacrifício vicário de Jesus, que era o Cristo esperado. Ele mostra que para os judeus que esperavam o Cristo, não adiantava nada aquelas cerimônias, aqueles rituais, que eles não eram um povo exclusivo, coisa nenhuma. Eles receberam a lei e deveriam prestar o verdadeiro culto ao Senhor por conhecer mais. Assim como nós hoje, que conhecemos mais a Deus do que ontem, nós temos que adorá-lo mais. Mas eles mostram para os gentios também que não tem desculpa nenhuma. Não é pelo fato de não ter conhecido a lei como os judeus, que não conhece a Deus. Porque o Senhor inseriu isso em cada coração. Isso está internalizado. E ele resume que o homem não tem desculpa em dizer que Deus não existe. É indesculpável, é inaceitável naquele grande dia alguém levantar a mão e dizer, eu não sabia que o que eu fazia era errado. Eu não sabia que matar era errado, eu não sabia que mentir era errado. Eu não sabia que trair a minha esposa era errado. Eu não sabia que dar um jeitinho na empresa e tirar um dinheiro por fora era errado. Isso é indesculpável. É isso que Paulo traz para essa igreja. O homem não tem desculpa. A Bíblia vai dizer que nós temos que crer em Deus, que Ele cuida da gente. Ele diz que se Ele cuida dos pássaros, que não plantam, não guardam nada, quanto mais de nós. Esse é o Deus que se ira também. É o Deus que cuida, é o Deus que ama, é o Deus que zela, que protege, é o Deus provedor, mas é um Deus irado também. E nós, enquanto cristãos, enquanto filhos de Deus, nascidos de novo, Deus também se ira. Não é pelo fato de eu estar na igreja, ministrando a palavra, ser versado no Evangelho, ter nascido
num berço cristão. Não é por isso que eu tenho uma garantia de salvação. Nós vamos ler aqui logo mais que Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Tanto faz você conhecer ou não. Se você não amá-lo, não respeitá-lo, não honrá-lo, não viver conforme os seus ensinamentos, você vai passar pela ira de Deus. Existem dois tipos de ira. É como se fosse uma árvore. Existe aquela poda para o crescimento e a poda, o corte para a morte. É como o pastor trouxe. Existem dois grupos de pessoas. Os que vão sofrer a ira de Deus e os que vão receber a paz de Deus. Então, irmãos, hoje nós vamos ler sobre a ira desse Deus. Eu vou começar a ler aqui no verso 5, do 5 ao 11, que diz assim, Romanos 2, verso 5 diz assim, mas, segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, entesouras para ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo julgamento de Deus, o qual retribuirá a cada homem segundo os seus atos. Vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram a glória, honra e imortalidade, mas indignação e ira aos que são contenciosos e não obedecem à verdade, mas obedecem à injustiça. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente ao judeu e também ao gentio. Mas glória, honra e paz a todo homem que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao gentio, porque não há acepção de pessoas para Deus. É interessante, irmãos, que aqui no verso 5, ele diz, mas segundo a dureza do teu coração impenitente, entesoura para ti mesmo, ira para o dia da ira. Então, o coração impenitente, o coração duro do homem, ele está guardando para si o castigo final do Senhor. E este homem que tem esse coração duro, é aquele homem que ele não teme a Deus, que ele não vive os ensinamentos do Senhor. Observe que aqui no verso 32 do capítulo 31 diz, os quais conhecendo o julgamento de Deus, que os que cometem tais coisas são dignos de morte, não somente as fazem, mas têm prazer naqueles que a fazem. Então, essas pessoas que não temem a Deus, que não vivem a palavra de Deus, elas sabem que estão errados, mas insistem em viver dessa forma, por livre escolha, por coração ser duro. E elas apoiam, elas aplaudem as pessoas que vivem da mesma maneira. E isso não é difícil de a gente perceber quando você vê em nossos dias peças de teatro, apresentações artísticas, na nossa política, no nosso meio empresarial. Pessoas fazem coisas que sabem que são erradas. Ainda empurra o outro. Vai lá, é uma boa oportunidade. Então, essas pessoas conhecem a verdade, conhecem o que é certo e errado, mas insistem em fazer, não temem a Deus. Poucos são os que fazem. Eu não vou fazer isso porque vai contra o meu princípio cristão. É isso que Paulo está falando. Essas pessoas, elas pensam que vão viver dessa forma até a sua morte, o resto da vida. Mas aqui está dizendo que elas estão acumulando para si a ira de Deus. Como um copo que se enchendo d'água até transbordar. E essa ira do Senhor, ela vem não somente no dia final, ela vem nos nossos dias também. O pastor acabou de trazer que a ira de Deus é justa para os injustos, para os que perseguem os justos. E diga-se de passagem, irmão, todo cristão verdadeiro será, e sempre foi perseguido pelo mundo. Você não pode colocar uma pessoa em meio a uma situação em que ela não
se adapta, não se vê nela, que ela tem uma boa convivência. Por exemplo, se qualquer um de nós que somos brasileiros, for em qualquer país que tem toda uma cultura, um linguajar alheio a nós vamos sofrer, gente. Para comer, para andar, para dormir, para fazer qualquer coisa. Isso é normal. Assim são os cristãos nesse mundo. O problema é que nós vivemos num corpo em que ele quer pecar, nós viemos do pecado, o Senhor nos resgatou do curso deste mundo para termos uma vida nova. Então, esse é o embate que o cristão tem. E as pessoas, muitas das vezes, ou na maioria das vezes, não olham para a gente hoje. Ele olha para o pastor Rafael há 10 anos atrás, mas o julga hoje. Não, eu conheço esse homem. Ele vivia assim, assim, assim. Por não conhecerem a palavra de Deus, o poder transformador do Evangelho, não entendem, não aceitam a mudança na vida do cristão. Então, isso é uma forma de perseguição. Mas nós não temos que dar importância para isso. Nós temos que dar importância para aquele que conhece o nosso coração, o nosso entendimento, nosso pensamento, porque ele sabe julgar. Na última pregação nós falamos sobre o julgamento do homem e o julgamento de Deus. O julgamento do homem nunca será perfeito. Apesar de as partes apresentarem todos os documentos comprobatórios de qualquer tipo de situação, só Deus conhece a intenção de cada ato. Então Deus vai julgar cada um segundo o seu coração. Não adianta viver na igreja, viver na pregação, viver no louvor, falar que ganhei milhões de almas para Deus, que primeiro quem ganha é Deus, e não viver dessa forma. Aqui no verso 5 vai dizer assim: mas segundo a dureza do teu coração impenitente, entesouras para ti a ira do dia da ira e a revelação do justo julgamento de Deus, o qual retribuirá cada homem segundo os seus atos. Então, ele está falando aqui das obras de cada pessoa, de tudo que você está fazendo, do que você fez, do que você vai fazer, você fará. Deus vai julgar o seu estilo de vida, a intenção do seu coração, não que as obras nos salvem, mas aqueles que são salvos por Cristo, eles manifestam uma obra salvadora. Entenda que, para que nós façamos boas obras, nós temos que ter nascido de novo. Porque as boas obras de quem é nascido de novo, isso é algo secundário. É consequência do novo nascimento. Então, aquela pessoa que está em Cristo, consequentemente, ela vai dar bons frutos. É inevitável. E as pessoas que não estão em Cristo, elas não vão fazer boas coisas. Então, não é de se estranhar pessoas que se dizem cristãs, que vivem dentro das igrejas, não se importarem como cristãs. Não é de se estranhar se você conhece a palavra e medita nela. E é mais comum do que se imagina. Irmãos, hoje, qualquer um que está me ouvindo essa noite conhece alguém que frequenta a igreja assiduamente, mas tem um comportamento totalmente alheio ao que se prega a palavra. Porque o coração dele não foi despertado, a mente não foi aberta, ou porque não estão ouvindo a palavra de exortação de Deus. Ou será que o evangelho que é levado hoje para as igrejas querem acalentar o coração do homem? Certa vez eu vi numa igreja um pastor dizendo assim: quem tem promessa de Deus aí levanta a mão. Irmão, todo mundo levantou. Aí eu fiquei pensando, gente, eu não estou lembrado de uma promessa de Deus, mas deve ter alguma coisa aqui. Eu não estou lembrado não, mas deve ter levantado a mão. As pessoas estão à busca de bênçãos materiais. Alguém ministrou na minha vida, falou que Deus está abrindo uma porta. Alguém ministrou na minha vida, disse que está abrindo uma porta de casamento, de emprego, disso, daquilo. Essas são as promessas que os pregadores trazem para a igreja. Essas são as promessas que Deus prometeu. É essas mesmo que a Bíblia nos diz que Ele prometeu? É essas promessas que os cristãos estão buscando na igreja, promessas materiais. Quem tem promessa de Deus
levanta a mão. Mas o que a Bíblia diz de promessa de Deus? O que ele nos promete? No mundo tereis aflição. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E vocês vão vencer também. A gente não pode ir para um púlpito e dizer que Deus é amor, perdoa todos os pecados e você pode viver o resto da vida pecando, que Ele vai viver o resto da vida te perdoando. Ou você tem que se esforçar para alcançar a sua salvação, senão você vai perdê-la. Porque a Bíblia não ensina isso. Nós não temos a capacidade de nos salvarmos. Nós já falamos tantas vezes que nós não podemos, não conseguimos, não está nas nossas mãos alcançar a salvação. E a ira de Deus certamente vai vir para aquelas pessoas que não foram salvas por Deus, que não vivem em conformidade com suas palavras, vivem de aparência, vivem como moralistas. E moralistas são aquelas pessoas que não aceitam que elas erram. Elas são pessoas morais, corretas, aparentemente vivem de uma maneira correta. Mas ela olha para o irmão e vê o defeito. E vê o pecado. E muitas vezes o pecado que ela mesma comete. Escondido. Mas ela não vê. Ela vê o seu. Jesus diz, cuida da trave do teu olho, para depois você enxergar melhor. Aí você vai ver um ciscozinho no olho do teu irmão. Mas nós temos o costume, irmão, de olhar o defeito da pessoa. Apontar o defeito. Ah, fulano é crente, mas faz isso. Ah, fulano faz isso, mas olha daquela... Irmão. E Paulo sofria muito com isso, porque ele pregava para dois tipos de pessoas. Eram os gentios, que pecavam, e os judeus, que diziam que não pecavam, que viviam corretamente, mas faziam a mesma coisa que os gentios. Então Paulo, ele traz essa mensagem para esses dois tipos de pessoas. Os gentios, que viviam afundados no pecado, não conheciam a lei escrita, mas moralmente sabia que estava errado. E os judeus, que conheciam a lei, cobravam dos gentios que tinham uma vida cheia de pecado, mas eles viviam da mesma forma também, às escondidas. E isso é um perigo que Paulo enfrentou na época em que ele era apóstolo e na igreja de hoje também. Porque a igreja está sim de pessoas dessa forma. E o Senhor promete que essas pessoas, elas vão ter um acerto final com Deus. Porque ninguém consegue viver à sombra, aquém dos olhos de Deus. Então, ele vai ter, aqui no verso 7 diz que ele vai trazer vida eterna para aqueles que se esforçam, que estão perseverando, que estão lutando, que estão morrendo a cada dia, matando o seu eu, matando a sua razão por Cristo. Eles vão ser recompensados por Deus. E aqueles que não vivem dessa forma, eles vão ser vingados por Deus. A ira de Deus vai cair sobre eles, e essa ira é a ira eterna, é a vida eterna, a morte eterna. Vida eterna aos que perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e imortalidade, mas indignação e ira aos que são contenciosos, ou seja, que vivem para si e não obedecem à verdade, mas obedecem à injustiça. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente ao judeu e também ao gentio. Irmão, essa tribulação que Deus traz, tanto a judeu quanto a gentio, Deus mostra que não existe separação de pessoas. Para Deus, todos são iguais. E aqui nos mostra também que toda a alma vai pagar, toda pessoa vai ter um acerto particular com Deus. Ouve-se muito falar de que se o pai pecou, Jesus falou muito sobre isso, o filho vai herdar a maldição hereditária. A pessoa é assim porque o pai era macumbeiro, a mãe batia tambor, o filho era assim, então os pais herdaram. Mas a palavra não está dizendo isso. A palavra está dizendo que o Senhor trata cada um individualmente.
tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal. Primeiramente ao judeu, porque conhece a lei, deveria se comportar melhor. A igreja que conhece a lei. E ao gentio que não conhecia a lei, mas moralmente conhecia. Todos vão ser julgados. Não existe preferência, não existe vantagem, jeitinho brasileiro no trono de Deus, no dia do julgamento. Não existe. Pastor. Então, irmãos, o que nós podemos fazer para alcançar a salvação? O que nós podemos fazer para alcançar essa graça maravilhosa de Deus? A Bíblia diz que Ele é que nos capacita, Ele é que nos chama, Ele é que nos instrui. E aquele que perseverar até o fim, o Senhor vai dar honra, glória, junto com Jesus até o final. Mas glória, honra e paz a todo homem que pratica o bem, primeiramente ao judeu e ao gentio. Veja bem que é aquele que pratica o bem. Então, esse bem, essas boas obras, lá em Efésios 2:10 vai dizer que elas já foram feitas e estão prontas por Deus. Então, nós simplesmente temos que praticá-las. E essas boas obras, elas estão apresentadas aqui no Evangelho. Olha que interessante, o Senhor nos apresenta as boas obras, nos capacita para cumprir e nos corrige quando erramos. Para que sejamos bem-sucedidos, para que alcancemos a salvação. O que o homem pode fazer então para alcançar a salvação, meu irmão? O que depende de mim e de você para alcançar a salvação? O que eu tenho que fazer para fazer as boas obras? Se a palavra diz que Ele que chama, e aquele que chama, Ele capacita. Ele que fortalece. Ele que abre o entendimento, dá discernimento e capacidade. Nós, enquanto estamos aqui, somos simplesmente uma boca, um instrumento que lê a mensagem do Senhor e ela por si só, como uma flecha, alcança o alvo. E essa flecha do Senhor, ela nunca vai errar o alvo. Ela vai acertar uns para honra, uns para desonra, mas ela não erra o alvo. O verso 11 vai dizer que o Senhor não faz acepção de pessoas. Aqui Paulo usa aqui uma expressão que é usada na psicanálise desenvolvida por Freud, segundo Hernán Dias, chamada de projeção. E nós vivemos muito isso. O que é projeção? É você olhar no seu irmão um defeito que você faz, você olha só nele, em vez você não vê. Em você não enxerga esse defeito. Às vezes nós temos o hábito de falar mal de alguém, mas eu não vejo isso em mim. Mas no irmão eu vejo. E eu falo, aquela pessoa ali, ó, ela é fofoqueira. Ela fala pra caramba, fala mal de um de outro. Mas eu já estou praticando isso. Então nós temos o hábito de projetar isso no irmão, mas não vemos isso em nós. Então Paulo está falando sobre esses moralistas, que são íntegros diante dos seus próprios olhos. Mas diante de Deus, não. Diante de Deus, não tem como a gente ludibriar, enganar, maquiar. E quantas vezes, irmãos, nós fomos ou somos moralistas no nosso dia a dia? Quantas vezes, irmão, a gente consegue enxergar nitidamente o defeito das pessoas, do nosso cotidiano, dentro da nossa própria casa? É tão simples, é tão claro para a gente o defeito da pessoa. Essa pessoa é falastrona. Essa pessoa tem duas caras. E nós somos assim. Então Paulo fala que está todo mundo condenado. Porque esse que conhece a palavra de Deus e aponta o defeito da outra pessoa é pior do que o outro que não conhece. É isso que Paulo está falando. Os gentios não conheciam a lei e pecavam deliberadamente. Sabiam que estava errado, mas assim, não dava vazão àquela voz interior e faziam o mal. Quantas vezes nós fazemos isso? E os judeus conheciam a lei, conheciam o que era certo e errado. Mas o egocentrismo, o poder,
lhe subia a cabeça. Ele não dava vazão à voz do Senhor, à palavra do Senhor. Eles se acomodaram numa situação tamanha que eles não queriam, entre aspas, ser destronados por Cristo. E quantas vezes eu e você não deixamos Cristo sentar no trono do nosso coração? Nós queremos ter razão. Nós não aceitamos quando as pessoas nos criticam, porque nós que temos que criticar, porque nós é que somos cristãos. Nós é que ouvimos a palavra. E esse é o grande problema que Paulo enfrentou naquela época e que nós enfrentamos hoje nos nossos dias. A dureza do coração do homem. E a ira de Deus virá, assim como o dia vai nascer amanhã, sobre aquelas pessoas que, conhecendo que estão errando, conhecendo que estão desagradando a Deus, insistem em fazer isso. Paulo vai dizer aqui no verso 1 que Deus pegou essas pessoas e entregou elas a si mesmo. Então, como vocês são deuses, vocês sabem demais, sabem o caminho da salvação, viva por sua conta e risco, viva o seu curso. E elas começaram a viver de uma forma desastrosa. Nós lemos aqui, em pregações anteriores, que eles se entregaram à obscenidade, à baixeza moral, à baixeza sexual, homens com homens, mulheres com mulheres. Isso é o homem sem Deus. Nós listamos aqui uma lista de 21 pecados que o homem comete quando está afastado de Deus. E esse Deus irado, se realmente ele se irá com todo o poder, meu irmão, que ele tem, ele não acaba com a minha vida e com a sua, não. Ele acaba com tudo. Então a ira de Deus, ela é tão branda, que é para que nós possamos despertar. A ira desse Deus hoje é um despertamento. A ira desse Deus hoje é um saculejo em mim e você, para que a gente pare de olhar a vida do irmão e olhe para si. Já não basta sabermos que a gente estava junto do lamaçal, cheio de espinho, com outro irmão, e Deus nos sacudiu, nos tirou de lá, e tem tratado de nós a cada dia, a cada manhã. Eu estou falando isso, irmão, porque eu me conheço. Eu não mereço nem estar aqui. Eu sei que esse Deus do qual eu estou falando aqui, ele fala através de qualquer pessoa. Não tem pessoas eloquentes, não tem pessoas didáticas, não tem pessoas inteligentes que escolhem ministrar a palavra. O Senhor, ele pega qualquer alto-falante e fala, qualquer pessoa e fala através dessa pessoa, e essa palavra está escrita, e essa palavra é para que nós venhamos ser despertados. E a igreja do Senhor precisa ser despertada, porque nós estamos vivendo dias difíceis. Não é diferente do dia de Paulo, mas Paulo estava falando de um Cristo que estava ali, tinha acabado de ser morto e ressuscitado. A Bíblia aponta que Deus mandaria o Cristo. Ele seria morto, ressuscitado, e tudo isso já aconteceu. A Bíblia diz que quando aumentar a violência, a falta de amor entre as pessoas, era perto do fim. Nós estamos vivendo isso hoje. E a igreja não desperta. Eu não estou falando que o ímpio não desperta. Estou falando que a igreja não desperta. O pastor trouxe uma observação. Que ninguém quer ouvir a verdade de Deus. Se não for para se autopromover, eu não vou. Quem é que quer ser exortado pela palavra de Deus? Olha que os profetas passaram quando o Senhor trazia uma palavra de confronto. Matavam profetas, jogavam no poço, faziam de tudo. E a verdade, ela nunca vai ser aceita por aqueles que não têm um coração aberto, meu irmão.
Mas é minha obrigação e a sua obrigação buscarmos ao Senhor para que tenhamos sustento para os nossos pés, para que sejamos luz neste mundo, luz no sentido de sermos o remanescente. Olha a nação de Israel, uma nação enorme, poderosa, dominou toda a terra, só um remanescente sobrou. Nós estamos vivendo os últimos dias, meus irmãos. Basta você parar e observar o que está acontecendo ao seu redor. Basta observar o que está acontecendo no seu bairro, na sua cidade, no seu país, ou lá fora. A Bíblia diz que ele virá quando ninguém esperar, assim como um ladrão de surpresa. Os apóstolos perguntaram, Senhor, quando vai ser esse dia? Ninguém sabe. Mas, quando aumentar a violência, houver guerra, rumores de guerra, filhos contra pai, pai contra filho, morte, acidente, tudo isso. É o princípio. A nossa geração está vivendo isso. Paulo viveu uma geração em que ele foi chamado pelo próprio Cristo ressuscitado. Pedro foi chamado pelo Cristo encarnado. E hoje nós somos chamados pelo Espírito Santo que habita no meu e no seu coração. E esse mesmo Espírito que nos capacita a obedecê-lo. Mas nós temos que nos entregar a Ele. Abrir mão da nossa razão, da nossa vontade. Porque nós temos ouvido, ano após ano, o Senhor é santo, o Senhor, Ele não obriga, o Senhor, Ele não invade, é só se eu permitir, meu irmão, vamos ler a Bíblia e ver o que ela está falando. O Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo para a glória do seu nome. E todo aquele que Ele separou, Ele vai capacitar. Mas vai capacitar para quê? Que interessante, Ele vai capacitar para que a gente se diminua mais e mais. Para que nós sejamos a imagem e semelhança do modelo perfeito. Daquele homem perfeito que foi aceito como um sacrifício por mim e por ti. Essa foi a vida de Paulo. Paulo gastou a sua última gota de sangue para que essa palavra alcançasse a mim e a você hoje. Paulo não passou uma vida de sofrimento, de perseguição, de dor, de fome, de angústia, para trazer uma palavra de prosperidade, para falar que o Senhor vai te fazer próspero nessa terra, que você vai ter uma vida abundante. Nenhum dos apóstolos, nenhum dos profetas trouxe essa mensagem. Está na hora da igreja despertar. Está na hora dos pastores falarem a verdade, sair do comodismo. A palavra diz que é melhor agradar a Deus do que os homens. Não importa se a igreja não vai gostar, se o irmão não vai gostar, se a igreja vai esvaziar. Só fica quem é de Deus, meu irmão. Mas essa é a palavra de Deus. Nós não podemos ter mais um coração legalista. Na verdade, nós não somos de nós mesmos, nós somos servos de Cristo. Nós somos aqui para servir. E o primeiro mandamento do servo é se prostrar diante do seu Senhor. É perder a razão. E o nosso Senhor diz: me ame acima de todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. Como a igreja tem feito ao contrário. Tem perseguido o irmão. Tem explorado o irmão. Assim como o Senhor falou com Davi, através do profeta Natã, nós fazemos a mesma coisa. Nós projetamos o defeito para o outro irmão. Você lembra o que Davi fez? O profeta Natã falou: olha, tinha um homem muito rico, assim, pegou a única ovelhinha que o outro tinha. O que ele merece, Davi? Ele é a morte. Então a gente não vê o nosso problema, não vê o nosso pecado, mas se for do outro, a gente manda matar. Esse é o problema do coração do homem sem Deus. Nós devemos, por gratidão que Ele fez por nós, todo dia nos despirmos de nós mesmos,
Porque todas as coisas estão patentes, estão latentes, estão nuas diante de Cristo. Ele consegue ler o meu pensamento, a intenção do meu coração. Se eu falo ou não falo de mim mesmo. Se eu vivo o que eu falo. Se eu estou sendo transformado dia após dia ou não. Se eu estou aqui para aparecer ou para fazer hora com a cara da igreja. Nós temos que ter a consciência de que essa ira vai vir, meu irmão. Sobre todo aquele que não teme a Deus, que não vive a palavra de Deus. Ninguém engana Deus. A palavra diz que o Senhor é o juiz da terra. E no certo momento ele virá para julgar o seu povo. Aí sim, todo olho verá. E toda língua confessará que ele é o Senhor. Por quê? Porque nós vamos ter acesso a tudo que nós fizemos, pensamos, o efeito das nossas obras. Então, assim, nós que praticamos o mal, mas fomos justificados por Cristo, o Senhor vai ver Cristo em nós. Mas aquele que pratica o mal, vai colher o mal e não tem quem o justifique, a ira de Deus está sobre ele. E ao contrário do que se dizem, o pastor trouxe aqui em 2 Tessalonicenses, essa ira de Deus, essa morte eterna, não é somente a ausência de Deus. É tribulação e sofrimento eterno, além da ausência de Deus. Isso é algo para se pensar. Essa semana eu tive notícia de 2 pessoas conhecidas que faleceram. E isso me fez pensar nessa mensagem. Será que eu tive a oportunidade e desperdicei de ter falado de Deus para ela? Porque para eu estar sentado aqui e vocês aí, alguém teve essa coragem para trazer a mensagem. E nós estamos aqui hoje tão somente para isso, irmãos, para sermos cristãos, imitadores de Cristo. Observe os 3 anos e meio que o Senhor esteve na terra. Ele ia para a festa? Ia, mas para trabalhar para o Pai. Ele ia para casamento, ele ia para aniversário, ele ia para velório, ele ia para os montes. Mas sempre em favor do reino. Lógico que para a gente é diferente, que nós somos nascidos em pecado. Mas não esqueça que o Espírito Santo está aí. Em silêncio. Mas se nós orarmos, se nós buscarmos de todo o nosso coração, ele vai nos instruir na verdade. Amém, irmãos? Que o Senhor tenha misericórdia da sua igreja. Que o Senhor venha trazer a certeza da salvação no meu e no seu coração. E com isso, nós vamos ser despertados para trabalhar para o seu reino. Porque, sabe aquela casa bonita que você tem, aquele carrão que você tem? Quando você morrer, vai ficar, sabe para quem? Qualquer pessoa, menos você. Porque todos os reinos da terra, todas as riquezas da terra, ainda estão na terra. E os seus ex-tutores já se foram. E não vai ser diferente na nossa geração. Por isso que a Bíblia diz, acumulem tesouro no céu. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade, convido a equipe de louvor, que o Senhor possa abrir o meu e o seu coração a cada dia, em nome de Jesus. Boa noite, irmãos, graça e paz.
Irmãos, glória a Deus. Palavra forte, né? Grandiosa para os nossos dias, né? Importantíssima para os nossos dias. Como eu disse, desde o início do culto, não é um tema palatável. E quando eu digo isso, eu digo para aqueles que querem ouvir só o bom, o amor, a prosperidade, a bênção, né? Mas quando nós nos propomos a viver debaixo da palavra de Deus, do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos que nos submeter a toda a verdade. E esta é a verdade. Que nosso Deus é amor, mas como diz o texto, Ele também é fogo consumidor. Como eu disse, lá em Gálatas diz que de Deus não se zomba. Que tudo que você plantar, isto você colherá. E nós sabemos, já vimos aqui, o pastor trouxe, que o plantio para as boas obras é capacitação do Espírito somente. Mas o plantio pelas nossas concupiscências é só quando Ele nos solta, como o texto diz lá em Romanos, né? Ele nos solta a nossa própria mentalidade. Para fazer as nossas coisas, nós fazemos o que o nosso coração deseja, que é reprovável, como Ele diz. Então oremos para que Ele nos capacite dia após dia a viver em santidade, buscando praticar as boas obras ao qual Ele preparou de antemão para nós andarmos nela. Porque isto é o proposto para todo aquele que crê e todo aquele que ama e conhece ao nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de finalizar esse culto hoje um pouco diferente, né? Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, se os irmãos puderem olhar rapidamente, para nós finalizarmos aqui, lá no versículo 29, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 29, de maneira diferente, vamos finalizar hoje. Eu tive falando a respeito desse texto hoje, que Paulo ele estava pregando em Tessalônica e teve que sair, né, quase que corrido, porque as pessoas se rebelaram contra ele, contra a palavra, na verdade contra a palavra, não contra ele, porque nós sabemos que ele era somente um arauto da palavra, e ele teve que fugir para, né, Bereia, e nós vimos que lá em Bereia, em Atos dos Apóstolos, ele vai pregar, e nós conhecemos o texto, no capítulo 17, que os bereanos, eles eram aqueles que examinavam, diferentemente dos tessalônicos religiosos, eles examinavam, né, as escrituras, então eles iam ouvir o que Paulo falava e examinar, ouvir o que Paulo falava e examinar, e por isso, e por examinarem e ver o que Paulo falava era verdadeiro, creram muitos bereanos, muitas pessoas aristocratas, né, pessoas que eram de um poder aquisitivo maior ainda do que as pessoas de Tessalônica, é o que o texto nos informa. E aí Paulo ele foi compelido pelo Espírito e por aqueles que o guiavam a ir para Atenas, onde, né, nós sabemos Corinto, né, e foi para Corinto posteriormente. E em Atenas, na verdade Atenas é a capital de Corinto, né, estava em Corinto. Ele viu esse texto que vai passar agora, do versículo 29, né, ao 31, que nós vamos ler, está passando justamente nisso aí. Que ele em Atenas já viu diferente, outro local politeísta, onde tinha o famoso panteão dos deuses, né, onde vários deuses, vários ídolos edificados ali, e neste panteão tinha um Deus, que era o Deus desconhecido, ou o Deus que ninguém sabia, e ele começou, o seu espírito se inquietou, porque ele estava esperando Silas e Timóteo voltar de Bereia, e nessa espera ele se inquietou pela idolatria daquele lugar, e ele começou a pregar, e começou a exortar as pessoas, e as pessoas começaram a criticá-lo, chamaram de tagarela, perguntar o que ele estava fazendo ali, quem era esse Deus, levaram ele para o Areópago, que era o local, mandaram ele explicar, e ele começou a pregar a respeito. Este Deus ao qual vocês têm como desconhecido é o Deus que eu prego, é o Deus que criou todas as coisas, que de um homem fez todas as nações, que em um homem mostrou toda a sua divindade, pregou. E no versículo 29 ele diz assim: portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, a prata ou a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Versículo 30, olha isso, irmãos. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre
os mortos. A ira de Deus é real, irmão. E este dia virá. E quando este que Deus escolheu, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, a quem Paulo prega aos atenienses, a quem Paulo pregou aos tessalônicos, a quem Paulo pregou aos bereanos, a quem Paulo nos escreveu, pregando a toda a igreja de Cristo, a todo aquele que nele crê. Este é Jesus. E todos aqueles que creem têm uma responsabilidade: se arrepender, obedecer e praticar as boas obras. Dar frutos do arrependimento e do Espírito Santo. Porque aqueles que não se arrependerem, aqueles que não se reconhecerem tão esdrúxulo ao ponto de necessitar de um Salvador, estes serão julgados. Estes estarão debaixo da ira de Deus. Como diz lá em João 3,36, né? Aqueles a quem amam a Jesus Cristo, estes são filhos de Deus. Mas aqueles a quem não creram e não obedeceram a Jesus, estes estarão debaixo da ira de Deus. Amém, irmãos? Então este é o ponto. Só existem duas rotas. Espero que você esteja na mesma que a minha. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, né, que nos acompanharam aqui de maneira presencial. Aos irmãos que estão nos acompanhando também pela internet, que Deus abençoe grandemente a vida, né? Lembrá-los que, como hoje, no próximo domingo estaremos aqui novamente, às 18 horas, né, louvando e engrandecendo o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aos irmãos também, lembrar que na quinta-feira, às 20 horas, estaremos aqui novamente, né, estudando o Novo Testamento, Evangelho, conforme o relato de Mateus, Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos ali no capítulo 12, creio que em mais uns 3 estudos nós terminamos o capítulo 12. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Vamos colocar de pé. Vamos finalizar o nosso estudo, nosso culto, orando ao nosso Deus, pedindo que nos abençoe, nos guie nessa semana que já iniciamos hoje, que nos fundamente e nos proteja de nós mesmos e de tudo que está aí, né? Feche seus olhos. Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, queremos ser gratos a Ti pela essa oportunidade, Pai, oportunidade tamanha que nós temos de crer, de obedecer, de servir a Ti, de padecer pelo Teu nome, oportunidade de ser agraciado pelo Teu Evangelho, de conhecer e amar e obedecer os estatutos do Teu Filho, amado Jesus, de sermos selados pelo Teu Espírito, sendo capacitados a viver uma vida de santificação, porque nós sabemos que nós veremos a Ti sendo santo como o Senhor é santo. Muito obrigado por essa dádiva, Pai, por essa graça ao qual eu e cada um de nós não merecemos e pela misericórdia de não termos aquilo que merecemos, Pai. Obrigado pela nossa vida, pela nossa família, pelo nosso trabalho, pelo nosso dia a dia, pelos nossos familiares, pela nossa saúde, Pai. Obrigado por tudo. Pai, livra-nos de nós mesmos, do nosso coração enganoso, das nossas concupiscências, da nossa mentalidade má, dos nossos desejos, da nossa cobiça. Livra-nos, Pai, de toda a tentação que possa nos fazer pecar. Pai, livra-nos do homem, da mulher do coração enganoso. Livra-nos, Pai, de qualquer tipo de acidente de trabalho, mas que tudo seja feito de acordo com a Tua vontade. Que se é, Pai, para o nosso entendimento, para a nossa prova, para o nosso refinamento, nos prove, nos capacite, nos milindre de acordo com a Tua vontade. É isso que eu te peço, Pai. Seja feita a Tua vontade em nossas vidas, como sempre será feito. Se conosco, nos guie nessa semana, nos fundamente na Tua palavra, para que eu e cada um dos nossos irmãos seja palco da glória de Deus e ser reflexo de Jesus Cristo. É isso que eu te peço, Pai, e te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Está finalizado, irmãos, no nome de Jesus.